Prefácio. Uma proposta de empoderamento dos brasileiros, por Roberto Mangabeira Unger. Ciro Gomes apresenta nesse livro sua proposta para o Brasil. Escrevo esse prefácio como seu aliado, interlocutor e amigo, beneficiário de décadas de discussão e parceiro em lutas que já se prolongaram por boa parte de nossas vidas. Escrevo também como cidadão que quero vê-lo eleito como presidente da República, porque nele identifico o melhor condutor para a mudança de rumo que o Brasil precisa. Nele se combinam qualidades que raramente vemos juntas, como inteligência vigorosa, curiosidade intelectual, conhecimento íntimo dos negócios de Estado, nutrido por experiência e pesquisa e amparado pelo estudo comparado de outras realidades nacionais. Audácia e clareza na construção de uma proposta nacional e coragem para enfrentar os obstáculos que se opõem à sua efetivação. A coragem não é a maior virtude. Ela constitui, porém, a virtude habilitadora. Sem ela, todas as outras virtudes se esterilizam. Clareza para ver e fibra para enfrentar é o que Ciro tem a rodo. É comum, mesmo entre os líderes políticos mais talentosos, imaginar que, uma vez no poder, só precisam se preocupar em construir alianças e superar os interesses contrariados. Supõem ser claro o caminho, as ideias necessárias para defini-lo em pormenor aparecerão na hora quando forem necessárias, providenciadas por técnicos prestativos e intelectuais obsequiosos. Os esquerdistas, em particular, costumam fingir e esconder por razões táticas um plano que não tem. Ciro Gomes sempre compreendeu que de todos os meios que escasseiam para mudar uma sociedade, o mais escasso são as ideias. Elas não se apresentam quando convocadas. Os homens de Estado, mesmo quando expostos a usar, acabam reféns das ideias disponíveis na esfera e na época que atuam. O Brasil precisa de ideias para equipar os brasileiros e transformar nosso recurso nacional mais importante, a vitalidade, em ação fecunda. Esse livro responde a tal imperativo. Nessas páginas, Ciro Gomes propõe um projeto nacional de desenvolvimento, que aborda os brasileiros como agentes a empoderar em vez de abordá-los de modo costumeiro na política brasileira, como beneficiários a cooptar. O projeto exposto aqui demarca a construção de um rumo que funda o desenvolvimento sobre a democratização das oportunidades e das capacitações e reconhece o vínculo entre desenvolvimento democratizante e afirmação nacional. Em cada momento, Ciro aponta o legado institucional da alternativa que defende. Na vida das nações, esse legado marca a diferença entre passageiro e o duradouro, o superficial e o profundo. O redirecionamento de recursos passa de acordo com a circunstância e com a correlação das forças. As instituições ficam. Não vivemos no Brasil um grande momento, um grande movimento de construção institucional desde a época de Getúlio Vargas. Por isso mesmo, continuamos a nos mover em meio aos destroços do corporativismo farguista. Determinado a fundar a transformação necessária na circunstância histórica real, Ciro Gomes explica o que aconteceu ao país nas últimas décadas e como e por que chegamos ao quadro de estagnação econômica, degradação política e rendição nacional em que nos encontramos hoje. Para isso, ele contrasta a sua proposta com dois cenários que predominam nos governos desse período. Um deles, que atravessou os mandatos de Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso na década de 90 e ressurgiu com Michel Temer e Jair Bolsonaro nos últimos anos, foi o fiscalismo financista, travestido de neoliberalismo e ortodoxia econômica, apostou na retratação do Estado e na busca da confiança financeira. Atuou na suposição, desmentida em todo o mundo, de que a obediência atrairia investimento e que o nosso país cresceria com o dinheiro dos outros.
o realismo fiscal é indispensável, sim, como Ciro Gomes sempre reconheceu e praticou. Não é ganhar confiança financeira, mas pela razão oposta, para que o Brasil e seu governo não dependam da confiança financeira e possam ousar na construção estratégica insubmissa de desenvolvimento. Abdicar da rebeldia e da construção institucional que ela exige foi o maior pecado dessa conspiração contra o nosso futuro. Outro ideário que acabou prevalecendo nos governos petistas foi o nacional-consumismo, que teve o mérito de diminuir a pobreza, mas tomou o caminho fácil de usar as riquezas naturais do país, na agricultura, na pecuária, na mineração, para pagar a conta do consumo urbano, em vez de organizar a qualificação do aparato produtivo do país e a capacitação dos brasileiros. Aceitou nossa regressão a um primarismo produtivo, do qual a desindustrialização foi apenas um dos aspectos. Relegou a construção de um produtivismo inclusivo, voltado para o horizonte da economia do conhecimento, e organizou um sistema geral de cooptação dos pobres pelas transferências sociais, das cooperações pelos direitos adquiridos, dos graúdos pelos favores tributários e pelo crédito subsidiário, e dos rentistas pelos juros desnecessários e irresponsáveis. Quando a riqueza fácil acabou, a tentativa de dar sobrevida ao modelo econômico malogrado afundou a ruína, desorganizando as finanças públicas, e a cooptação multiplicou as oportunidades para a corrupção nos acertos entre as elites de poder e o de dinheiro. Nesse livro, análise e crítica são apenas preliminares à sua proposta. Nela, Ciro defende um caminho nacional marcado pelas seguintes diretrizes, entre outras. 1. Ciro quer ver a produção qualificada de maneira que também democratize o acesso às oportunidades produtivas. Ele sabe que o mundo se preocupa hoje com um novo dilema na busca do desenvolvimento. A indústria convencional, como aquela instalada no Sudeste, em meados do século passado, deixou de ser vanguarda. Sobrevive apenas como resquício de vanguarda, superada o satélite de uma nova vanguarda, a economia do conhecimento. A alternativa seria uma forma socialmente abrangente da nova vanguarda, a economia do conhecimento, rica em ciência e tecnologia e dedicada à inovação permanente. A economia do conhecimento não se cinge à manufatura avançada de grandes economias do mundo. Existe também nos serviços intelectualmente densos e na agricultura científica e da precisão. Em cada setor, porém, prospera apenas como série de franjas excludentes. Mesmo nas economias mais ricas, com populações mais educadas, a grande maioria dos trabalhadores das empresas fica fora dela. É dado, portanto, o dilema. O atalho tradicional deixou de funcionar. A alternativa parece inacessível. Ciro mostra como podemos enfrentar esse dilema e começar a superá-lo. 2. Ele propõe enfrentá-lo por duas dinâmicas simultâneas. Uma dinâmica de cima para baixo. Aproveita o potencial do complexo agropecuário, do complexo energético e do complexo de saúde e farmacêutico, e do complexo de defesa, como mananciais do vanguardismo produtivo e tecnológico. Outra dinâmica, de baixo para cima, usa os instrumentos que o Estado brasileiro já dispõe, como o SEBRAE, o SENAI, a Fiocruz, a Embrapa, a FINEP e bancos públicos, para aproximar parte crescente da multidão de pequenas e médias empresas, os agentes mais importantes da economia brasileira, da nova vanguarda produtiva. 3. Ciro compreende que não há escalada de produtividade socialmente inclusiva que se sustente se a maior parte de nossa força de trabalho continuar jogada no aviltamento salarial, no subemprego, na informalidade. Abre aspas, nota do narrador.
Aviltamento é o rebaixamento moral, humilhação, vexame, estado ou condição que revela o alto grau de baixeza. Fim da nota do narrador. Onde pena hoje metade dos trabalhadores e na precarização, onde está indo parte crescente dos empregados na economia formal, além de vegada sob o jugo de dívidas impagáveis. Não se podem abolir novas práticas de produção por imposição de leis que servem aos interesses das minorias organizadas, mas não a das maiorias desorganizadas. Porém, também não se deve permitir, sob o eufemismo neoliberal da flexibilidade, que se abandone a maioria à insegurança econômica incontida. Daí, segundo Ciro, a necessidade de construir regras práticas e políticas que organizem, resgatem e protejam essa maioria informal ou precarizada e resgatem do endividamento paralisante. Quarto, Ciro não fica atrás de qualquer um na defesa do realismo fiscal, que ele entende, junto com a defesa, como parte do escudo de nossa rebeldia nacional. São ideias credenciadas por atos. Ninguém que tenha atuado no primeiro plano da política brasileira se esmerou mais em assegurar superávites fiscais. Não fez mais para atender os mercados financeiros, mas sim para que o país não precise se ajoelhar diante dos interesses e preconceitos deles. Ele sabe que o realismo fiscal exige sacrifício e que, por isso mesmo, só se legitima e se mantém se viver no bojo de mudança de rumo que ofereça oportunidade e capacitação para muitos. Ciro reconhece que a classe média terá que ajudar a pagar a conta junto com os ricos, mas insiste em medidas como tributação das grandes heranças e doações familiares e dos lucros e dividendos para que os endinheirados tenham que arcar com parte maior do sacrifício nacional. Compromisso com o realismo fiscal dá a Ciro a autoridade para combater, como fez ao longo de sua trajetória, uma pseudo-ortodoxia econômica que usa a política monetária para sacrificar a produção e o rentismo financeiro e a política cambial para disfarçar o empobrecimento do país. 5. Para Ciro, a contrapartida indispensável ao produtivismo inclusivo é a transformação da educação brasileira, prefigurada aos olhos dos estudiosos no ensino em nosso país, pelos avanços que seus aliados seguidores conseguiram na cidade de Sobral, no Ceará. Avanços medidos por provas e padrões internacionais e possibilitados pela observância de critérios objetivos de desempenho e orientados para uma maneira de aprender e de ensinar que rompe com enciclopedismo raso e dogmático, inaugure a educação analítica e capacitadora. Ciro entende que nosso país continental, desigual, federativo, a qualificação do ensino passa por iniciativas que reconciliam a gestão das escolas pelos estados e municípios com padrões nacionais de investimento e qualidade. Para isso, precisamos organizar um trabalho conjunto dentro da federação para socorrer os municípios cujo ensino, apesar de todos os esforços, caia repetidamente abaixo do patamar mínimo aceitável de eficácia. A qualidade de ensino que o jovem recebe não deve ser diferente do acaso do lugar onde ele nasce. 6. Ciro argumenta que uma alternativa nacional desenhada para qualificar e democratizar ao mesmo tempo a produção nacional e o ensino só se efetivará se colocar no chão a realidade regional. Conhecedor do país profundo, ele sabe que nosso país são muitos Brasis. Daí a importância que ele dá à construção de um novo modelo de política regional. Uma política regional desenhada para cada macro e micro região do Brasil.
destinada a acalentar cada região, a construção de novas vantagens comparativas a partir das vantagens comparativas já estabelecidas e dos agentes atuais, para além de providenciar compensações para o atraso relativo, e constitua pelas próprias regiões em parceria com o governo federal, em vez de ser imposta a eles pelo governo central. Ele reconhece no federalismo cooperativo, tanto na vertical entre 3 níveis de federação, como horizontal entre estados e municípios, o instrumento mais importante desse modelo, e nos consórcios federativos, já em formação no Brasil afora, seu veículo jurídico privilegiado, como nordestino, entende que o melhor lugar para começar a mudança desse modelo é o Nordeste, mais vítima do que beneficiário da política regional herdada. Um projeto nacional forte como esse se exprime também por meio de uma política externa forte. A tarefa mais exigente e sutil da política externa de uma potência emergente como o Brasil é reconciliar a busca de um lugar mais favorável da ordem mundial existente, comercial, monetária e de segurança, como uma revisão dessa ordem que amplie o espaço de nosso projeto nacional de desenvolvimento. Revisão que exige negociações, com grandes potências e articulações com os países emergentes. Ciro sabe que temos que cumprir essa tarefa nas circunstâncias ditas pelos fatos. Na América do Sul, nossa vizinhança, entendendo que uma União Sul-Americana precisa ter por base uma estratégia compartilhada de desenvolvimento que só o Brasil pode liderar. Na abordagem dos Estados Unidos, substituindo o alinhamento servil e automático por relação pautada pelos interesses de nosso desenvolvimento e de nossa independência no trato com a China, reconstituindo uma acomodação com aquele país que nos relegou ao papel de provedor de produtos primários, em vez de condicionar a presença chinesa no Brasil às conveniências de nossa qualificação produtiva. Na parceria com os países do BRICS, aproveitando o potencial do Brasil para animar entre eles um movimento de revisão da ordem mundial existente, que abre espaço para experimentos institucionais e investimentos inovadores que nosso desenvolvimento requer e que contrapõe a qualquer homogeneia e no engajamento com a África, reconhecendo na prática de parcerias generosas nossa afinidade singular com aquela parte cada vez maior e mais importante da humanidade. 8. Defesa e política externa são irmãs gêmeas. Para desbravar um projeto forte e um caminho rebelde no mundo, o Brasil precisa poder dizer não. Para poder dizer não, precisa se defender. O compromisso histórico que serve de premissa à política é a defesa, que é assegurar a liderança civil na defesa, exigida pela fé republicana, em troca de constituir uma política séria de defesa, requerida pela independência nacional. No Brasil, como todo mundo, os militares, politiqueiros, defesa inconsequente, costumam andar juntos. Ciro quer uma doutrina de prática de defesa marcadas pelo triplo imperativo de monitoramento, mobilidade e presença, e, portanto, gradativa transformação de cada uma das 3 forças à luz do exemplo dado por suas partes mais avançadas, como o Exército em módulo de brigada, reconstituído à imagem de suas forças especiais mais sofisticadas. Qualquer uma indústria de defesa, pública ou privada, que numa pesquisa avançada, produção avançada, estimule nosso progresso rumo à economia do conhecimento, e que é o engajamento de brasileiros e brasileiras de todas as classes no serviço militar e no oficialato, para que as Forças Armadas do Brasil sejam sempre a própria nação em armas, e não apenas partes da nação pagas por outras partes para defendê-las. 9.
Unir a escalada de produtividade na economia e a revolução na qualidade do ensino a uma democratização de oportunidades e de capacitações. Lutar contra a injustiça atacando a mediocridade, ousar, para isso, na construção institucional e assegurar, por meio da política externa e de base política de defesa, o exercício da soberania nacional, exigida por toda essa ousadia. Esse é o sentido da proposta que Ciro Gomes apresenta aqui aos brasileiros. A proposta de Ciro Gomes busca a aliança social majoritária, capaz de ganhar o poder e sustentar um novo projeto nacional de desenvolvimento. Para isso mesmo, não se pode cingir ao esquerdismo estreito e convencional, que é rejeitado pela maioria da nação. De um lado, ela tem um compromisso de equipar e soerguer a maioria trabalhadora, sobretudo os trabalhadores abandonados para a informalidade e a precarização. Levantar os pobres, porém, não deve ser confundido com pobrismo. A primazia dada às transferências compensatórias que deixam inalteradas instituições e políticas formadoras da distribuição fundamental das vantagens econômicas e educacionais. Ninguém deve passar fome ou sofrer pela falta de teto e assistência médica no Brasil. Mas nossos olhos têm que ficar vidrados em ordenar nossa economia e nossa sociedade de uma maneira que ancore a inclusão social na dinâmica do crescimento econômico, em vez de se limitar a adorar a pílula de um modelo econômico que deixa a maioria sem vez. De outro lado, comunica-se com as aspirações dos emergentes, o agente social mais importante do Brasil de nossos dias, que abraçam a cultura de autoajuda e iniciativa. A maioria do nosso povo quer segui-los. Descrentes da política e dos partidos, os emergentes tentados a render-se a atalhos, simplismos e ressentimentos. Precisamos ganhá-los para uma proposta generosa e transformadora que associe o desejo de autoconstrução ao imperativo de solidariedade e reconheça que nós podemos nos engrandecer se nos engrandecermos juntos. Não se trata de subordinar o compromisso programático à conveniência tática. Trata-se de não confundir rótulos com realidades. Implícito nesse livro está o entendimento de uma nova divisória entre progressistas e conservadores, esquerda e direita no mundo contemporâneo. O objetivo dos progressistas é a grandeza compartilhada, ver a vida dos homens e das mulheres comuns elevada ao patamar mais alto de capacitação, abrangência e intensidade. A igualdade é que mais importa é a participação no empoderamento, a capacidade de ficar de pé e atuar e tomar posse da vida, ascendendo juntos, não divididos entre opressores e oprimidos, incluídos e excluídos, minorias empoderadas e maiorias cooptadas ou ludibriadas. E o método dos progressistas é a reconstrução das instituições e das consciências, a recusa de aceitar a ordem institucional e ideológica estabelecida como o limite dentro do qual temos de reivindicar nossos interesses e ideais. O marxismo quis descrever o capitalismo como um sistema indivisível. Dessa concepção resulta a ideia binária da política, ou substituição revolucionária de um sistema por outro, ou reformismo destinado a suavizar o que desistiu de refazer. Como a alternativa revolucionária não se apresenta no mundo real, sua invocação fantasiosa dá pretexto para o inverso, conformar-se com a humanização do inevitável. Esse livro serve de manual para os inconformados. Mostra como uma alternativa transformadora pode virar realidade entre nós. Demarca passo a passo o rumo que falta para o Brasil. É uma promessa de grandeza. Abril de 2020. Mangabeira Unger. Fim do prefácio. Antes de mais nada, a revisão geral desse livro ocorreu antes de qualquer notícia sobre o novo coronavírus. Mas não seria possível lançá-lo agora sem acrescentar ao menos algumas palavras sobre essa que se apresenta como a maior crise econômica desde a crise de 29
e a maior crise sanitária desde a gripe espanhola. A pandemia não muda a história brasileira que descrevo aqui. Não elimina a necessidade de promovermos as reformas, mudanças que proponho, mas certamente acrescentará a necessidade de se propor medidas inéditas e de encarar a nova ordem mundial que ainda não sabemos qual será. Eu pretendo considerá-las em futuras edições dessa obra. No entanto, ao mesmo tempo a pandemia materializou alguns dos piores temores que abordei nesse livro e que tornaram a necessidade de mudanças profundas ainda mais imediatas. Nos últimos dias de março de 2020, quando escrevo essas palavras, confinado em Fortaleza, ainda é cedo para estimar como vamos sair desse drama político, econômico e principalmente sanitário. Mas como quer que saímos, acredito que o Brasil e o mundo nunca mais serão os mesmos. Muito me marcaram as palavras do Papa Francisco para uma praça de São Pedro deserta, abre aspas. Nossa avidez de lucro, nos deixamos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante os teus apelos, não despertamos face às guerras e injustiças planetárias, não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis no mundo doente. Fecha aspas. Quando fomos atingidos pela pandemia, o neoliberalismo já havia deixado o mundo em agonia, com o Ocidente estagnado desde 2008. Suas nações já davam os primeiros sinais de esgotamento, do discurso único de corte de programas sociais, privatizações, desregulamentações e vantagens fiscais para empresas. No Brasil, o neoliberalismo, acentuado desde o fim do governo Dilma, deixou a economia em coma. Desde o governo Temer, já são 4 anos de política com teto de gastos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, privatizações, e a economia do nosso país não reage. É essa economia em coma, desindustrializada, que não produz sequer respiradores para a sua população, que hoje é atendida por essa enorme tragédia. Não estamos vivendo uma economia de guerra. Numa guerra, mobilizamos toda a economia para um esforço brutal de aumento de produção. Nesse momento, estamos observando uma desmobilização inédita de nossa capacidade de produção. De repente, vemos o que é o mercado deixado à sua própria lógica e como o Estado deve intervir necessariamente para garantir não só o melhor para o bem-estar da população, mas para a economia como um todo, ainda mais em momentos de crise que exigem coordenação central da sociedade. Esse truísmo que cairá concreta e tragicamente sobre nossa cabeça deixará nu o rei neoliberal. Seu consenso será desafiado e anos de discursos únicos serão desmentidos pelos fatos. O neoliberalismo nos trouxe até aqui, mas não nos tirará daqui. E como podemos ver agora, de repente, o mundo inteiro recorre novamente ao keynesianismo. A Europa pede um novo plano Marshall. Os Estados Unidos pedem um novo New Deal. É claro que nós, no Brasil, temos que pedir um novo plano de recuperação como Vargas em 1930. O que essa crise deixa claro é que o Estado terá de liderar os esforços de empresas e indivíduos para que a sociedade não colapse. Isso é verdade tanto que o enfrentamento inicial à pandemia, quanto o enfrentamento à crise, que se seguirá a ela. Nesse momento, é terrivelmente falso afirmar que, aspas, primeiro a gente cuida de vidas, a vida das pessoas e depois da economia, fecha aspas. Pois se a economia se desintegrar, a saúde e a vida das pessoas se desintegrarão junto. Também é terrivelmente falso e perverso afirmar que a gente, abre aspas, tem de cuidar da economia primeiro, senão vai ser pior para a vida dos pobres, fecha aspas. Porque se a saúde pública se desintegrar, a economia vai se desintegrar junto. Agora, as medidas necessárias a serem tomadas são simultâneas no campo da saúde pública e da economia. Não só dá para salvar
a maior quantidade de vidas humanas, mas também garantiu a menor desorganização da nossa economia. A única opção moderavelmente responsável nesse cenário de incerteza é nos basearmos no melhor que a ciência tem a oferecer para nossas decisões, para tomar nossas decisões. E, segundo ela, precisamos radicalizar a quarentena e o isolamento social com testagem maciça. Paralelamente, somente a oferta monetária para garantir a liquidez, com poderosos pacotes fiscais para financiar a renda de pessoas e das empresas, pode salvar a economia e, portanto, nosso povo. A rapidez de todas essas medidas é vital. O consenso em torno dessas pesadas políticas fiscais anticíclicas se formou rapidamente entre todos os economistas, mesmo os conservadores. O esforço que está sendo feito e liderado no mundo todo pelos governos centrais. Mas no Brasil, o governo se encontra sob um comando de um personagem inqualificável que aposta no caos econômico e social por questões inconfessáveis, interesses políticos. E o resultado se torna imprevisível. A estrutura política que hoje se articula ao redor do Congresso Nacional e dos governadores assumiu a frente da resolução dos graves problemas do Brasil, que o Brasil enfrenta. É essa estrutura, principalmente, que deverá proteger o país da crise e implementar profundas transformações que o Brasil precisa sair dela. Nesse momento, não resta opção. O Estado brasileiro terá que aumentar seu endividamento. E é isso que estão fazendo todas as economias desenvolvidas do mundo. Porque o equilíbrio fiscal não é uma vaca sagrada, mas ele é desejável, uma vez que o dinheiro nós podemos criar do nada, mas a riqueza real não. E um país que mantém sua saúde fiscal é um país que controla a distribuição da riqueza real produzida. Sem um pacote gigante para os cidadãos, as empresas sobrevivem a essa situação inédita. Assistimos à destruição sem precedentes da já debilitada economia brasileira. Haverá o tempo de cobrarmos as responsabilidades pelo que virá. Mas, por enquanto, escreva essas palavras. Esse momento ainda não chegou. Ainda é tempo de pressionar para que unamos na defesa da vida, de nosso povo e da sobrevivência das empresas. Um livro é uma mensagem para a história e não para o presente. E eu gostaria de deixar aqui uma mensagem de esperança. A longo prazo, minha esperança é que a pandemia ajude a maioria da humanidade a descobrir que já estávamos vivendo uma grande tragédia mais profunda, a da cultura do consumismo irracional misturada com o neoliberalismo criador de super desigualdades. A longo prazo, minha esperança é que a pandemia ajude a maioria da humanidade a descobrir que já estávamos vivendo uma grande tragédia mais profunda, a da cultura do consumismo irracional misturada com o neoliberalismo criador da super desigualdade. Nas últimas décadas, transitamos de um padrão de busca da felicidade no ambiente sujeito espiritual, como a busca da justiça social, da fruição artística, para a busca da felicidade cada vez mais concentrada no ambiente do consumo. Para mim, isso explica grande parte do drama contemporâneo. Minha geração foi uma geração de insurgentes que buscava a felicidade em bens espirituais, no domínio dos valores, no valor do sagrado também, mas igualmente no valor do prazer, do belo, da justiça, da compaixão. A gente acreditava que a felicidade seria encontrada na paixão, no romance, no amor, na música. A gente queria o contato com o transcendente, com o saber. A gente queria a revolução de um mundo melhor. As novas gerações crescem sobre o imenso estresse do excesso de informações que vem pelas redes sociais, pela mídia, pelo cinema, impregnadas de estímulos de consumo e propaganda. São massacradas dia e noite com imagens e símbolos que tentam seduzi-las para abandonar o mundo dos valores em busca do mundo das coisas.
Assim, nossas crianças, nossos jovens são empurrados para entrar numa espiral de consumo na qual não tem recursos e vão se tornando infelizes e desenvolvendo a crença de que são fracassados. Na minha opinião, a raiz mais profunda da violência em nossa sociedade é o contraste entre a miséria e a opulência, vinculado às excitações de demandas de consumo. Mais ainda, as terríveis frustrações de se buscar a felicidade na posse de coisas, porque coisas não são fins, mas os meios para a felicidade. Sempre haverá novos padrões de consumo, produtos a acessar e tornar infeliz aquele que os deseja e não os possui. Não podemos continuar exercitando as demandas de consumo numa juventude indefesa, ao mesmo tempo que tiramos dela qualquer perspectiva de renda. E nesse rumo suicida, muitas vezes pior, no segundo país mais desigual do mundo, que nossa civilização estava guardando o coronavírus, nos atingiu. Essa enorme tragédia nos dará, no entanto, a oportunidade de refletir sobre o nosso futuro e sobre a nossa forma de vida. Há soluções para sair da crise, como houve solução para sair da crise de 29. Para a crise do consumismo, o retorno da sociedade a uma cultura dos valores, como abordarei mais à frente. Para a crise sanitária inédita da pandemia, podemos olhar para os modelos bem-sucedidos de coordenação estatal na China, na Alemanha. Para a crise econômica, podemos olhar para o que nós mesmos fizemos em 29 e que tornou o Brasil o primeiro país do mundo a sair da crise. A Era Vargas, sair da crise na Era Vargas. O desenvolvimentismo e políticas anticíclicas. Não é à toa que o presidente norte-americano Franklin Roosevelt reconheceu o Brasil, em 1936, como um dos criadores do New Deal. Getúlio venceu a crise de 29. Nós podemos vencer a crise de 2020. Mas para sairmos do buraco inédito de onde encontramos, nosso país terá que construir um novo diálogo e um novo consenso que supere as feridas do golpe de 2016 e a radicalização, a polarização ideológica que se acentua desde 2013. Temos nessa terrível tragédia também uma oportunidade para redescobrirmos nossas potencialidades e nossa natureza, nossa solidariedade, nosso senso de comunidade, nossa adaptabilidade, criatividade e resiliência a crises. Só o diálogo e a ação conjugada dos cidadãos comuns com o Estado e a iniciativa privada podem superar tanto a pandemia quanto a longa crise econômica que hoje entra em seu mais dramático capítulo. Ofereço nesse livro como uma contribuição para esse diálogo e para a formação desse novo consenso. Que Deus nos abençoe, nos ilumine nesse momento do qual, como disse o Papa Francisco, nos salvaremos unidos ou permaneceremos divididos. Introdução. Esse livro é um apelo ao debate racional a respeito da questão nacional. Um debate verdadeiro, sustentado em dados e ideias sobre nossos problemas e possibilidades. Um diálogo entre cidadãs e cidadãos que querem o bem do Brasil, que têm opiniões distintas sobre os seus rumos, problemas e projetos. Apesar de ser, como todo livro autoral, um discurso sem réplicas, ele resume os debates de palestras que mantive percorrendo o Brasil nesses últimos 10 anos dramáticos de sua história e que estão disponíveis hoje nesse formidável meio de registro histórico que é a internet. E como chamado que é, quer despertar as contrapropostas, respostas e contestação de todos, aliados ou adversários, de ideias que respeitem o debate democrático. Nenhuma das minhas ideias aqui apresentadas é uma ideia fixa. Todas poderão mudar a depender apenas de uma ideia melhor que se apresente no debate. Importante mencionar também que são minhas ideias, não necessariamente as ideias do meu partido ou de eventuais alianças
que eu tenha feito no passado ou venha fazer no meu futuro. É a minha contribuição pessoal a uma reflexão inadiável sobre o Brasil e as raízes de seus graves problemas e as pistas para a sua solução. Porque nós, brasileiros, precisamos visceralmente discutir de forma fraternal nossos problemas, usar a razão e considerar os fatos. Só isso nos fará sair da densa cortina de fumaça, do ódio, do personalismo que nos impede de reencontrar o caminho para a paz e a prosperidade. Nosso país, ele adoeceu gravemente. As marcas do enfraquecimento de nossa democracia se fazem sentir no espaço público em nossos ambientes de trabalho e mesmo em nossa vida familiar. A polarização política que vem se acentuando desde os estranhos eventos de junho de 2013 impôs um enorme obstáculo ao debate político e econômico, que tem ficado reduzido a símbolos, adjetivos e narrativas. E a narrativa predominante que tentou reduzir ao longo de 5 anos o país a uma fissura incontornável, entre coxinhas e mortadelas. Durante a campanha eleitoral, totalmente atípica do ano 2018, isso se agravou perigosamente. Ela desagou numa tosca redição do anticomunismo contra uma imaginária ameaça bolchevique quase 30 anos depois da queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. Hoje, por ocasião dessa polarização, se concentra de um lado um governo desastroso que se afirma no ataque a um partido que está há mais de 3 anos fora do poder, nota do narrador. Como agora, quando eu estou lendo esse livro, no caso, 5 anos fora do poder, fim da nota do narrador. Do outro lado, quase como a outra face da mesma moeda, se escorando nesse governo, se encontra um petismo adoecido e sem projeto de país, que, machucado com o evento da prisão do seu líder, sem autocrítica alguma por suas responsabilidades na situação atual e sem compromisso algum com a gestão presente ou futura do país, radicaliza seu discurso em volta da demagogia fácil, pregando de novo tudo que não tentaram fazer no poder, disfarçando a velha política do quanto pior melhor, entre aspas. As máquinas artificiais da rede do governo e a da fração corrompida do petismo oferecem e alimentam essa narrativa da polarização do país entre comunistas e fascistas. Tudo se passa como se o país estivesse condenado a escolher entre o desastre ou o outro. O radicalismo teórico, no entanto, esconde 2 lados: a absoluta falta de coragem e capacidade para fazer o que o país precisa para se desenvolver de forma soberana, fratura nossa nação e aumenta o estado de guerra contra todos. Eu não posso acreditar nessa redução do país. Eu não posso aceitar que 68% dos eleitores de São Paulo, 68% dos eleitores do Rio de Janeiro, 68% dos eleitores da região sul ou 66% dos eleitores do centro-oeste que compareceram ao segundo turno para votar em Bolsonaro sejam fascistas. Também eu não posso aceitar que todos os votos que o PT teve no segundo turno sejam de eleitores de voto de cabresto. Porque eu sei que, assim como eu, uma quantidade gigantesca de pessoas votou contra um defensor da tortura e da ditadura, e não na falta de um projeto petista. O Brasil não cabe nesses adjetivos tolos, nessas classificações grosseiras. Não cabe na marketagem política ou no moralismo difuso de falsos profetas, falsos justiceiros, falsos messias. O Brasil é muito maior que isso. Tem que ser muito maior que isso. Eu estou determinado a continuar meu esforço de campanha para pararmos de tratar a política como algo superficial,
fazendo dela um jogo de afetos pessoais, mitos vazios, performances midiáticas, barulho audiento, slogans, bandeiras, jargões, ou culto a personalidades. A saída para o Brasil passa por aquilo que, infelizmente, muitos de nós estão fartos e desiludidos: a democracia e a sua linguagem, que é a política. Fora da democracia, as cortinas de fumaça são muito mais impenetráveis e ameaçadoras, pois silenciosas. E democracia é barulho sempre, mas que seja um barulho do diálogo com aquelas e com aqueles de quem discordamos. Em síntese, o que eu quero é ajudar a criar uma corrente de opinião que prepare as bases sociais para refundarmos entre nós um projeto nacional de desenvolvimento. Eu sei que isso é muito difícil e também é um exercício que eu estou me impondo, porque não há outro caminho. Não é fácil lidar com tanta traição, pequenez, descaso com o futuro do nosso país, nem com a indignação diante do dano, que causaram à nossa democracia ou do roubo continuado das riquezas e a soberania de nossa pátria que tem sido promovido. Não quero fingir ser alguém que eu não sou, mas tenho que continuar a me esforçar para transformar minha indignação em determinação para discutir e salvar o país. Enquanto Deus me der chance de lutar, meu erro nunca será acomodação. Que vocês possam me perdoar pelos outros. Se a maioria de nós também conseguir trilhar esse caminho, sairemos dessa. É com a autoridade de quem tinha abandonado a vida política, inconformado com os rumos da política nacional, que voltou a ela, premido pelo dever de denunciar um golpe de Estado, que sacrificou a vida privada para alertar os seus concidadãos que atentar contra a democracia nos atiraria em anos de instabilidade, que alertou que as medidas do governo Dilma Rousseff e depois do governo Michel Temer nos levariam a um desastre econômico, que enfrentou uma eleição presidenciável sem recursos estrangeiros, máquinas artificiais de rede ou obscuros conchavos partidários, que buscou levar o debate e discutir propostas claras para o país, que venho aqui pedir, humildemente, que me dê um privilégio de algumas horas da sua atenção e a sua reflexão. Vamos pensar o Brasil aqui. Aqui seguirei um método que tenho tentado conferir ao debate nos últimos anos. Definir o problema, oferecer um diagnóstico da situação atual e, por fim, uma proposta para a solução. Você pode discordar da definição, do diagnóstico ou ter outras propostas. Mas é importante saber onde discordamos, porque precisamos imperiosamente desmontar a lógica diversionista desse governo ou de sua contraparte na burocracia do PT. Precisamos voltar a debater problemas e propostas, e não supostas motivações emocionais e pessoais, cor de roupa de meninos e meninas ou vídeos pornográficos. Não podemos adotar a impostura do quanto pior melhor, porque a vida dos brasileiros está terrivelmente sofrida e alguns danos ao nosso país podem ser irreversíveis. Esse livro, portanto, também cumpre o papel que tentei cumprir na campanha. Quis me eleger por ideias e propostas. Quero fazer oposição com ideias e propostas. Estarei pronto a apoiar medidas do governo que forem na direção do que consideramos bom para o Brasil e a combater medidas que acreditamos que nos levarão à ruína ainda maior. E o critério da minha conduta nos próximos anos está definido pelas ideias defendidas neste livro. Aproveito de saída para me desculpar com o ouvinte, leitor, Aqui eu coloquei o ouvinte que você está ouvindo. Fim da nota narrador. Aproveito de saída para me desculpar com o ouvinte antecipadamente pelas várias referências que farei à minha experiência acumulada nesses 40 anos de serviço ao país. E já comecei aqui repetindo que tanto enfatizei na campanha presidencial 2018, que durante essa vida pública
Nunca respondi nenhum processo por corrupção, nem sequer para ser absolvido. Farei isso porque acredito que a política brasileira hoje não está carente de promessas ou de discursos, mas de exemplos. Está carente de exemplos. Se os exemplos que eu tenho para dar são valiosos, cabe a leitor, o ouvinte, né? Cabe a você julgar. Aqui eu falarei história que ajudei a construir, de soluções que já foram executadas em menor escala por mim e por outros brasileiros. Aqui falarei do grande amor da minha vida e que não tenho como abandonar, o Brasil. Continuo então na luta, pois estamos à beira de vários precipícios. O precipício do autoritarismo, da desindustrialização, do desemprego, da miséria, da perda completa da soberania nacional. Nosso país se encontra perto de um ponto de não retorno, um ponto que, se atravessado, pode nos condenar definitivamente à periferia do mundo e à perda de nossa soberania. Não podemos mais alimentar os ódios, os diversionismos e os devandeios. Precisamos acordar desse sono da razão que só produz monstros e encontrar o caminho para o Brasil. Retomar meu sonho, sempre interrompido e adiado, de se tornar um país desenvolvido e justo. Fim da introdução.